Olá, meus alunos, minhas alunas do primeiro ano do ensino médio. Faço essa videoaula como uma primeira aula para vocês entenderem um pouquinho do que é a filosofia, né? A importância da filosofia na nossa vida, né? E vamos tratar aí de diversos assuntos, da importância do conhecimento, da questão da qual, o que é um conhecimento útil, o que não é conhecimento útil, o que é informação, o que é sabedoria. Vamos nos aventurar um pouquinho a conversar um pouquinho aí sobre esses temas, né? Vamos lá então iniciar a nossa aula de hoje? Bom, a nossa aula de hoje então vai falar, como eu falei, sobre a questão dessa filosofia, né? Para que serve a filosofia? Esse é o nosso desafio, né? Bom, no mundo de hoje nós temos a questão do conhecimento que ele tem que servir como para utilidade, um conhecimento prático. Isto você vê aí em diversos momentos, né? As pessoas buscando a utilidade das coisas, né? Aquela utilidade prática, aquela utilidade momentânea, né? Então, nesse mundo que nós vivemos, onde ser útil o conhecimento e muitas vezes é necessário, nós temos um grande desafio para a filosofia. Porque você, um exemplo, o farmacêutico estuda farmácia para fazer remédio, o engenheiro estuda engenharia para fazer casas, construções, o, o estudante ele vai estudar para o vestibular. Então o conhecimento deixou de ser um fim último para ser um meio para alguma coisa, né? Uma ferramenta para chegar em algo, né? Não que esse tipo de conhecimento seja um conhecimento ruim, no entanto, essa maneira de conhecimento não pode desprezar outras formas de conhecimento, porque se nós partimos do pressuposto que o conhecimento é um meio para atingir algo prático, nós vamos chegar ao entendimento que a filosofia não serve para nada, porque a filosofia não é um meio. A filosofia ela é um conhecimento que tem um fim nela mesma. Ela não vem para construir casa, ela não vem para fazer remédio, ela não é o médico que estuda medicina para curar o corpo doente. A filosofia é o conhecimento puro que não está vinculado a uma utilidade prática. Nesse sentido, então, para que serve? Qual a finalidade da filosofia? Já falamos que não é uma finalidade prática. A grande questão aí, podemos comparar a filosofia, aqui trazendo para o nosso mundo tecnológico, a filosofia seria como se fosse um aplicativo de celular. Para que serve o aplicativo de celular? Para que possa se atingir outras realidades, né? Então, você tem, por exemplo, um aplicativo de transporte, você precisa dele, né? Ele é um meio, vamos dizer assim, para que você chegue a buscar o carro para te buscar em algum lugar, né? E então a filosofia é isso, um exemplo, é esse aplicativo. Mas qual a função do aplicativo aqui? Formar consciência. Sem a filosofia, as pessoas não conseguem formar essa consciência. Então, é um aplicativo, vamos pensar assim, de formar consciência. Através da filosofia que nós vamos estudar o que é o certo e o que é errado, o que é o justo e o que é injusto, né? Debater aí sobre o que é ética, o que é moral, quais a distinção dela, né? Outra questão muito cara na filosofia é justamente a formação do cidadão crítico, né? Aquele cidadão que não aceita de pronto as informações, que faz uma reflexão sobre a vida, né? Isso tudo é debatido na filosofia. A filosofia, ela é como se fosse aí uma busca de uma orientação, mas não é uma orientação como farol que só aponta um caminho, mas que dá várias ferramentas para que você possa escolher o caminho. A filosofia não tem a pretensão da verdade absoluta. A filosofia tem a pretensão de apresentar as múltiplas verdades e que você possa, a partir da sua reflexão, do seu questionamento, buscar a verdade. A filosofia também, por natureza, ela é transgressora. Ela vem questionar a ordem vigente,
ela vem tirar as pessoas da zona do conforto, né? A filosofia vem para confrontar as forças, o poder. A filosofia ela vem para questionar as verdades inquestionáveis. Muitas vezes a filosofia, nesse caráter transgressora dela, nós podemos perceber na questão da educação, toda vez que nós temos um governo democrático, a filosofia ela é matéria dos currículos escolares. No entanto, quando nós se aproximamos de um governo tirânico ou despótico, a função da filosofia nos currículos escolares começam a ser questionada. Buscam afastar a filosofia, que é reflexão, e buscar disciplinas que no passado, educação moral e cívica, onde busca a mera obediência. Porque justamente a transgressão da filosofia é justamente questionar o que está posto. Né? Fazer com que as pessoas reflitam sobre as realidades ao seu redor, a situação de dominação, a situação de alienação. Essa é o papel da filosofia. A filosofia ela tem como base, como essência, a dúvida, né? O animal saciado ele dorme. Aquela pessoa que diz saber tudo, ela está longe de buscar o conhecimento. Porque a pessoa que diz que sabe tudo, ela está fechada para o conhecimento. A filosofia vem justamente na palavra de Sócrates, né? Só sei que nada sei. O filósofo grego Sócrates, quando fala só sei que nada sei, ele está dizendo eu não sei tudo e preciso aprender mais. Por mais sábio que ele era considerado na sua época, o só sei que nada sei vem no despertar da ignorância. Né? Você ter consciência que não sabe para buscar o conhecimento. Porque se você partir do pressuposto que você conhece, você não busca conhecer. O animal saciado, ele dorme. O animal, nós seres humanos, por exemplo, estamos com fome. O que nós fazemos para acabar com a nossa fome? Nós nos alimentamos. E após a alimentação, nós não desejamos mais o alimento que antes nos era desejado. Assim também é o conhecimento, mas o conhecimento tem que ser algo insaciável. A busca pelo conhecimento é sempre um rio perene, que nunca para de correr, que nunca para de passar. Essa é a filosofia que suscita cada vez mais o conhecimento das suas limitações das pessoas, o conhecimento das que as pessoas desconhecem, o conhecimento que as pessoas são ignorantes em alguns assuntos e assumir para si que é ignorante para a filosofia não é ruim, é bom, é o caminho, é o primeiro passo para o conhecimento. E aí a gente entra numa grande questão, né? O que é informação, o que é conhecimento e o que é sabedoria. Vejam, temos três palavras que muitas vezes se confundem nos seus conceitos quando nós não fazemos aí uma busca real do significado dessas palavras. Começando aí pela informação. A informação pode ser entendida como a narrativa de um fato a partir de uma perspectiva. Olha só isso é muito interessante. A informação pode ser entendida como a narrativa de um fato a partir de uma perspectiva. Pode-se haver várias perspectivas. Por exemplo, quando você lê um jornal, você está recebendo uma informação que o editor do jornal pode ter uma linha editorial, ou uns mais para a direita, outros mais para a esquerda, outros mais para o centro. Então, o que você está lendo é informação, mas em certa medida existe aí uma verdade baseada numa perspectiva, né? Então, quando lemos uma notícia em um jornal ou assistimos um noticiário, recebemos informação. Isso não significa conhecimento, né? Então, informação é a narrativa de um fato. O fato está sendo narrado através de uma perspectiva da pessoa que narra o fato,
né? Isso é a informação. O conhecimento é adquirido, né? Compreender algo por meio da razão ou da experiência, né? Aqui nós temos uma figura interessante, um rapaz com uma furadeira e um martelo. Percebam que o do lado dele coloca lá, não é exatamente assim que se faz, né? Colocando assim, veja, essa pessoa quer fazer um furo na parede, mas ela não sabe como, não lhe tem o conhecimento necessário para fazer tal coisa. Então, o conhecimento ele é adquirido através da razão ou da experiência sensível. A experiência que as pessoas vivem também é fonte de conhecimento, né? E trabalhando essa questão do conhecimento, nós temos várias formas de conhecimento, né? Então eu vou ler aqui uma matéria de um jornal, né, que diz o seguinte: a gravidez na adolescência quase sempre é uma gravidez não planejada e por isso indesejada. Desde 1970, a incidência de casos tem aumentado significativamente, ao mesmo tempo em que diminui a média de idade das adolescentes grávidas. Na maioria das vezes, as gravidez na adolescência ocorrem entre a primeira e a quinta relação sexual, e a jovem grávida procura o serviço de saúde para fazer o pré-natal apenas entre o terceiro e o quarto mês de gravidez. O que é isso? Informação. Aí não temos o conhecimento propriamente dito. Aqui se foi passada uma informação que pode ser analisado em diversas maneiras e diversas formas do conhecimento. Por exemplo, nós temos aqui o conhecimento da história, né? Aí ela coloca aqui que um olhar histórico dessa informação descreve as transformações do comportamento sexual desde a década de 1960 e analisa suas causas, mostrando o afrouxamento das regras que proíbem as atitudes sexuais antes do casamento, principalmente para as mulheres. Veja bem, diante daquela informação que foi passada, se pegou o conhecimento histórico diante daquele fato narrado, daquela informação, colocando para o conhecimento da história, buscar explicar aquele tipo de informação. Isso é conhecimento. A sociologia investiga a repercussão desses comportamentos nos novos modelos de família, né? Então, a sociologia vai analisar aí essas relações sociais que dão origem a um novo modelo de família, né? Não aquela família tradicional do início do século, mas uma nova forma de concepção de família, segundo aí um olhar sociológico. E da questão biológica, né? Descreve como se dá a concepção e descobre o processo de contracepção, de conhecimento, que podem explicar os riscos de gravidez precoce para a saúde das mais jovens. Então veja, nós podemos analisar tal informação em várias formas. Aqui poderíamos citar outras maneiras de interpretar aquela informação que foi dada. Então, de acordo com o conhecimento que você tem, você pode fazer uma interpretação de uma informação que se recebe. E também, assim nós fazemos no nosso dia a dia, né? As pessoas muitas vezes, quando recebem uma informação, ela faz uma análise usando o senso comum, porque muitas vezes as pessoas não são especialistas do assunto, então usando o senso comum, elas emitem uma opinião, né? Então o senso comum ele é um conhecimento. E aqui tem uma charge interessante, né? Um monte de ovelha branca indo para uma direção, e aí o pastor pega e fala: "Ei Maria, vá com as outras". Aí a ovelha pega e fala: "Não me chamo Maria", como se questionasse aquela orientação de seguir o rebanho. Muitas vezes nós temos que ter cuidado com o senso comum, porque às vezes eles querem nos guiar em apenas uma direção e de repente pegaram informação e tentar demonstrar, dar uma mensagem que de repente estamos sendo apenas conduzidos para uma única direção.
E aí, nós temos a sabedoria. E aqui eu peguei vários conceitos de sabedoria para que nós possamos fazer aí a nossa análise, né? Primeiro dele, disciplina racional da atividades humana. Então, sabedoria é uma disciplina humana, né? O olhar para a nossa vida, né? Dois, comportamento racional em todos os domínios, né? Então, você ter uma racionalidade e dominar alguns conhecimentos, né? Pegar esse conhecimento e fazer uma análise, uma reflexão, né? Virtude de determinar, desculpa, virtude de determinar o que é bom e o que é mal para o homem. Então, veja, a sabedoria vem para que nós possamos fazer essa reflexão, né, sobre o bem, o mal, o profano, o sagrado. Aí está a sabedoria, essa capacidade racional do homem de distinguir o certo do errado. E por fim, a conduta racional nas atividades humanas e a possibilidade de dirigi-las da melhor maneira. A sabedoria vem para que nós façamos a melhor coisa possível, né? Nós olhamos as realidades e buscamos o melhor caminho. Essa que é a pessoa, quando é considerada sábia, é aquela pessoa que faz uma boa reflexão, uma boa leitura de mundo e opta pelo melhor caminho. É nesse sentido que a gente fala, nossa, essa pessoa ela é sábia, né? Ela usa essa capacidade racional, essa capacidade humana para refletir sobre as realidades e chegar aí a um entendimento. Veja, nós temos então a informação. A informação é a narrativa de um fato. Nós temos o conhecimento. Diante do conhecimento, nós podemos fazer a interpretação daquela informação. E a sabedoria. Sabedoria é a capacidade racional das pessoas discernir sobre as informações, discernir diante do conhecimento que tem qual é o melhor caminho a ser seguido. E por fim, aqui nós encerramos essa aula, primeira aula nossa sobre filosofia, para que nós possamos aí romper os primeiros desafios. Vamos conduzir aí as nossas aulas com informação, conhecimento e muita sabedoria. Obrigado e até a próxima e um beijo no coração.